Bom dia, meus amores! Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Além do Café. Daqui a pouco não vai nem precisar se apresentar, né? Você já vai estar acostumado. Aí esse é fulano, esse jeitinho de falar é o cicrano, né? Mas para aquele que chegou aqui agora, Verônica! Tudo bom, querido? bem-vinda. Tudo bem. E vocês aí, como é que tá? Sempre ótimos, né? Porque ficar Tá ótimo é um cultivo, certo, Marco? Certo. Eu acho que é uma escolha, né, Verônica? Escolha, cultivo, né? Atenção. Ai, o povo adora, né? Aí, atenção plena, nem sabe o que é. E não é uma crítica, né, gente? Que as pessoas, assim... Muitas pessoas vêm com os conceitos das coisas, trazem um assunto, mas não esmiuça, né? Fica na superfície, aí a pessoa... às vezes tem que pegar até um dicionário para entender o que é, mesmo no dicionário não fica tão claro. Então, a gente gosta de fazer o quê? Trazer para o dia a dia, trazer exemplinhos para que as pessoas consigam compreender. Porque se não tem compreensão daquilo que se é, das coisas que acontecem, você não consegue a mudança que você quer. Tá certo, é isso aí, né, Verônica? E a gente precisa ser claro, porque o intuito aqui, né, é compartilhar, transformar, né? O que adianta fazer coisas muito esotéricas, muito lá longe, né, e o dia a dia aí continua tudo igual, né? E o nosso teminha hoje é um teminha já muito comentado, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é o tudo que você dá atenção cresce. Ah, mas como assim, Verônica? Do que você tá falando? É tipo um fermento? Né? Você bota a sua energia na coisa. Então, e tudo o que você quer dizer? Tudo é tudo, tá? Tudo que é bom pra você, antes que alguém fale, mas o que é bom, o que é mal, é o que é bom e o que é ruim pra você. E quem pode melhor do que você definir o que é bom, o que é ruim? Você. Só que para isso você tem que sentir. Poxa, isso me faz bem. Pode não fazer para o Marco, para a Maria, para a Fernanda, para a Jéssica, né? Mas para mim me faz bem. Então é bom para você, certo? Só que a pessoa acha que também vai botar tudo no mesmo tacho. Isso é bom e aquele tacho é ruim. Não, é você sentir, tá? E isso é com tudo. Com aquilo que é verdade ou mentira. Sente a verdade para você? Ressoou? Sentiu no coração? Fez o coração vibrar? Estremeceu o corpinho? Sentiu que aquela mensagem, né, fez bem para você? Então é bom. Então é verdade. Então funciona. Só para fazer uns... Então, do ponto de vista de vocês, é uma referência pessoal. Sim. Não é daqui. Não. Não é que ela aprendeu aí fora. Não. Com a educação. Não. É mais uma coisa distorcida, né? Então as pessoas falam, lógico que tem aquela coisa do coletivo. Tá. Certo? Tem. Uma doença é ruim? É boa? É ruim, né? É ruim. Mas o que tem por trás da doença? Se você compreende de uma outra forma, você compreende que a doença não é só uma doença. A doença começa de uma outra forma. Você começa a mudar o seu modo de ver a doença. Você não simplesmente fala, nossa, que horror, que doença horrorosa, que coisa feia, o mundo tá perdido, Deus é horrível, sabe? Sei. Você tem uma outra compreensão, você já não vê assim. A sua leitura já é diferente. Você olha para aquela doença que está matando aquela pessoa, você fala, bom, a pessoa pode ter se colocado naquela situação. Ela pode ter se ferido a tal ponto de chegar ali. Ela pode ter pedido antes de encarnar que ela queria passar por aquilo para de repente ficar mais com ela, porque aquilo ia paralisar ela. De tal maneira que ela fosse se isolar um pouco do mundo, parar de se machucar com o mundo e voltar para dentro e ter a oportunidade de ficar assim no hospital durante um tempo e refletir. Então olha quantas leituras.
Só que a leitura do inconsciente coletivo, como o Marco gosta de dizer, né, que age no automático, é o quê? Ver a pessoa lá e falar, meu Deus, entrar no drama. O drama, né? Ele acaba com a pessoa, Exatamente, né? E aí você vai colocar a sua atenção aonde? Nesse drama que foi aprendido, que a única leitura que você conseguiu fazer daquilo é uma leitura muito negativa, porque a sua mente foi negativada, o seu olhar está negativo, os pensamentos estão negativos e logo os seus sentimentos também. E os sentimentos, eles fertilizam. Então, se eu olho para aquela pessoa e sinto ela um grande coitado, eu não estou contribuindo para o bem dela, eu estou contribuindo para jogar mais energia de drama, de mal, de tristeza. De peso, né? De falta de poder, porque ao dizer isso também que ele é um moribundo coitado, eu estou falando que ele não tem mais salvação. Mas como eu posso dizer que alguém não tem salvação? Olha, Verônica, você me lembrou de uma coisa muito interessante, né? Para quem achar que isso tudo é muito longe, esotérico, eu me lembrei, existem exemplos por aí, gente, de gente que vai parar nessa situação exatamente que a Verônica disse, e a pessoa que estava lá, ela não ligou para mais nada, ela se isolou, concentrou a força nela, e os médicos falaram, você nunca mais vai andar. Exatamente. Saiu caminhando. Tinha gente desenganada, ai, doença terminal, incurável, ou pessoa que nunca mais vai entrevada pro resto da vida, e a pessoa falou, não. Lá brotou uma vontade de falar, uma inconformação. Primeiro vem aquela inconformação. Não, eu não aceito isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá naquela situação, mas ela gosta da vida. E ela fala, não, sabe aquela conversinha que você tem, que você fala, tô conversando com Deus, o seu Deus, né? Interior, que você fala assim, se eu tivesse uma segunda chance, tem até filme, né? Assim, tem. Se eu tivesse uma segunda chance, eu faria tudo diferente. Se Deus me der, aí a pessoa vai de acordo com a crença dela, né? Vai recorrer às vezes a um santo, a Deus mesmo, Maria, enfim, não importa, né? Tudo leva no final para dentro. Ao campo quântico. Né? Tem um monte de formas. Mas aí a pessoa fala assim, poxa, se eu tivesse uma segunda chance, eu não teria me esfolado tanto no trabalho. Eu teria, vem aquele, né? Eu teria curtido mais momentos felizes. Eu teria me dado aquela viagem que eu fiquei postergando. Que eu queria tanto conhecer aquele lugar, que eu estava com dinheiro na conta e eu podia ter ido. Eu falava, não, mas o trabalho em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, a esposa, o marido, né? Fui colocando tudo em primeiro lugar e me deixando para um dia, quem sabe, ir. Então você fala, se eu tivesse essa segunda chance, eu ia pegar meu marido, minha esposa, minhas crianças, eu ia. Aí brota aquela força dentro. Aí você fala isso e você começa a se emocionar, imaginando como você seria. Aí você tem tempo, você está num hospital, então você tem tempo de refletir. Então tem pessoas que escolhem isso e chegam a falar assim, nossa, eu faria tudo para ter uma segunda chance. E a vida ainda dá, porque ainda tem a faísca. E a vida sente que você, com essa segunda chance, você vai reagir. Porque se você mostra, a vida que a gente fala, o universo, se você mostra para o universo uma coisa e sente outra, por exemplo, você está lá falando um monte de coisa, queria ter uma segunda chance, queria fazer diferente, queria ser uma nova pessoa, mas dentro de você não está passando isso, tá? Não tem essa energia de querer transformar, você acabou sua coisa aqui. Na encarnação, a sua experiência chegou ao fim e você não é um coitado, não é uma coisa horrorosa, não. É simplesmente um fim de um ciclo para um recomeço de outro, certo? Agora, se você está emanando essa energia de eu quero uma segunda chance porque você é uma nova pessoa, você passa isso para o universo. E a consciência cósmica, o eu superior, ele percebe essa chama em você com vontade de reagir.
Essa vontade de ter uma reação diferente e ele te dá uma nova oportunidade. E aí tem as experiências de quase morte, de pessoas que viveram uma experiência para despertar e voltaram e simplesmente outras pessoas. Né? E é interessante, tem né, gente Verônica? que volta até falando outra língua, né? E é interessante que a pessoa, ela começou a dar atenção por quê? Para aquilo que ela pode fazer. E ela tem aquele lampejo, naquele momento ali, que parece que ela tá moribunda, ela tem aquele lampejo de consciência, dá um estalo, dá um despertar. Tem gente que desperta nesse momento, Marco. Né? E aí ela fala assim, não, eu vou sair dessa cama e eu vou ser essa nova pessoa. Essa pessoa que eu quero ser. E aí os médicos não sabem explicar. Porque não é uma coisa de explicar, gente. Né? E aí, vou fazer exame no dia seguinte. A pessoa, né, tá batida. O médico entra no dia seguinte no quarto, tá coradinha. Os aparelhos, os índices, né? Que o povo adora um índice. Os índices todos que estavam lá no pé subiram, né? A pessoa teve essa força de reação. Porque naquele momento que parecia trágico, parecia deprimente, ela teve esse foguinho que acendeu dentro dela, que ligou ela no consciência superior. E ela falou assim, eu não sou isso que eu aparento ser. E aí ela sai do hospital, gente, outra. Olha que interessante, eu não sou isso. Outra. Ela transcendeu a aparência. Transcendeu a aparência, transcendeu a dor. A situação, né? Aquilo tudo que estava ali. Transcendeu os índices, transcendeu a palavra do médico. Ela saiu da mente e foi para a consciência de que tudo pode. E de que você pode fazer um milagre na sua vida. Que poder a consciência, hein? Pois é. E as pessoas acham que é tudo muito surreal, mas tem exemplos que o Marquinho falou. Tem coisa na internet, tem coisa publicada em livro. Pessoas famosas que publicaram, que tiveram essas experiências, que saíram do ruim mesmo, né? Falaram, não tem jeito. E teve jeito. Então, percebam como tudo é a forma de ver e compreender o mundo. Para conseguir essa transformação. Então, se eu posso dar atenção, que eu dê atenção para as coisas que me fazem bem, que me nutrem, que me realizam, porque aí eu vou tá colocando energia para realizar coisas boas para mim, para mudar a minha realidade, para positivar. E você se liga com esse poder da consciência. Claro. Toda vez que você faz esse caminho, você está se conectando com o seu eu superior. Você está agradando a sua alma, a sua consciência, certo? Então, né, tudo que você dá atenção cresce. Faça crescer na sua vida, plante o bem. O bem para o outro, não para você. Né? E isso é uma outra coisa que a gente vai falar num outro momento. Porque as pessoas confundem muito fazer o bem para o outro e não fazer para si mesmo. Muitas pessoas estão aí se doando demais e por dentro estão arrebentando a própria vida. Eu tenho que falar uma palavra forte que é para a pessoa ter consciência, Marco. Estão arrebentando com a vida. Achando, nelas. E achando que isso é bonito, que tem alguém aplaudindo no universo. E elas querem se tornar muito essenciais para o mundo e nada para elas. Quando na verdade elas têm que ser, a vida tem que ser essencial nelas. Porque se não houver uma vida nelas, plena, boa, de qualidade, elas não vão entregar o bom delas, o melhor delas, nem para elas e nem para o mundo. Se você não tem uma qualidade interna, você não consegue vai ser raso, vai ser o famoso tapa-buraco, você vai ser sempre um tapa-buraco. Você vai lá, vai matar a fome de um, mas se você tiver na consciência plena, você pode desenvolver uma rede de apoio onde você mate a fome de milhões. E muitas vezes não é a fome de comida, é a fome de saber, de reconhecer a si mesmo. E essa tem muito. E esses daqui, com os cursos deles, a gente, com as nossas aulinhas, a gente está fazendo isso. A gente está matando a fome do quê? Da falta de si, daqueles que acreditaram na falta do poder.
e está ensinando a matar a fome, né? De sabedoria, de aprender, de se sentir, sabe, se reconhecer mesmo. Vestir a transformação. Vocês né, não são uma Verônica? casquinha, vocês são muita coisa, muita energia. E que vocês usem essa energia toda para se resgatar, se restaurar, ressuscitar. Ressuscitar. É? Então, vamos dar atenção para aquilo que alimenta, né? Exatamente. Bota a sua atenção naquilo que você quer. Em vez de ficar falando, credo, para isso, você fala, olha que maravilha isso. Tá certo. É tudo um fenômeno da consciência. Obrigado, Verônica. Projeção. Projeção, né? Obrigado. Valeu pela aula. Até mais, gente. Até, meus queridos.